Amados, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11, nós aprendemos ali algumas lições importantes, porque no capítulo 11 de Hebreus, o autor, ele começa a falar dos heróis da fé, e ele começa a falar de muitos homens que alcançaram promessas, que conquistaram reinos. E a partir ali do versículo 32, o autor começa a dizer o seguinte: olha, o que mais eu direi? Eu não tenho tempo para falar, porque são muitos heróis. O que mais eu direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Numa outra versão diz: homens dos quais o mundo não era digno, porque eram homens e mulheres que venceram e viveram pela fé. E aí o autor de Hebreus entra no capítulo 12, porque essa separação só tem na nossa Bíblia. Ele entra agora dando continuidade a esse texto, no versículo 1 do capítulo 12, ele começa a dizer: portanto, ou seja, sabendo que nós temos esse exemplo de homens e mulheres que foram heróis e heroínas da fé, sabendo que nós temos essa grande nuvem de testemunha que nos rodeia, ele diz o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Fala para o seu irmão, vira para ele e fala assim: meu irmão, você tem uma carreira proposta por Deus. Amados, nós temos um chamado, um propósito, uma carreira. E o apóstolo agora, muito provavelmente foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Eu sei que muitos vão discordar, mas não tem problema, se foi ou não foi, é inspirado pelo Espírito Santo. Mas então o autor disse o seguinte: olha, sabendo que nós temos essa nuvem de testemunhas, nós precisamos desembaraçar de todo o peso e pecado e correr com perseverança a carreira proposta. E eu quero deixar claro: você tem uma carreira proposta, um chamado. Talvez você não saiba com clareza qual é o seu chamado, mas amado, não importa se você sabe com clareza, na caminhada você está descobrindo esse chamado. Jesus, ele viveu por 30 anos, até ele começar a cumprir com mais clareza o propósito, o chamado. E depois de 3 anos na cruz, ele cumpriu plenamente o seu propósito e o seu chamado. Mas então, durante toda a sua vida, ele estava num processo, numa caminhada. Eu quero te dizer o seguinte:
Você tem um chamado. Talvez você não saiba com clareza, mas até o fato de você não saber com clareza faz parte da preparação para o seu chamado. Como que você deve viver o seu chamado? E aí que é a mensagem de hoje. No versículo de número 2, ele fala como nós devemos caminhar, correr essa carreira. Hebreus 12, no versículo 2, ele diz o seguinte, pode projetar, Hebreus 12, versículo 2, nós devemos correr a carreira, tendo os olhos fitos em Jesus. Em outra versão diz, nós devemos correr a carreira com os nossos olhos fixados em Jesus. Então o X da questão não é quanto tempo demora para o meu chamado ser concluído, quanto tempo que eu vou desfrutar da plenitude do chamado, e quando eu vou saber com clareza o meu chamado. Amados, isso não é o mais importante. O mais importante é que nós mantemos os nossos olhos em Cristo durante a caminhada. Quando a caminhada parece que não tem esperança, quando a caminhada parece que não tem mais jeito, manter os olhos fixos é o que determina se você vai cumprir completamente o chamado ou não. Toda a resposta que nós precisamos, ou mudança que queremos, vem de Cristo. Você pode falar para o seu irmão assim, a resposta que você precisa, é Cristo. O segredo é permanecer olhando para Ele, é não perder Jesus de vista. O que desanima o crente, o que desanima o cristão a continuar cumprindo o chamado, é porque ele perde Cristo de vista. Ele coloca o ministério muitas vezes à frente de Cristo, e nós vamos construindo uma muralha. A cada tijolo que nós vamos colocando diante de Cristo, nós estamos nos impedindo de ver Cristo, e isso vai fazer com que a gente não tenha a força necessária. O poder que nós precisamos vem do autor e do consumador da nossa fé, que é Jesus. Se nós estamos nos sentindo fracos, debilitados, limitados, é porque nós estamos deixando de ver Jesus. Às vezes nós estamos vendo a dificuldade, o problema, o gigante, o caos, a doença, a enfermidade, a impossibilidade, e isso tem nos cegado de perceber Cristo. Como que nós vamos viver uma vida plena, deixando de olhar fixamente para o nosso Senhor e Salvador? Aqueles homens, heróis da fé, eles conseguiram vencer, porque eles estavam continuamente esperando a promessa da vinda do Messias. Eles mantinham os olhos fixos em Cristo. Amém? Aleluia. Poucos amém, mas tudo bem. Amados, qual é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras? Vocês concordam comigo que é João 3,16? Nós podemos dizer, não precisa de projetar não, senão vai passar a cola. Vamos falar esse versículo agora de cor? Vamos lá? No 3 então, vamos lá, 1, 2, 3, porque... Aleluia, um dos textos mais conhecidos nas Escrituras. Mas você sabe para quem que Jesus falou isso? É um dos textos mais conhecidos, mas nós muitas vezes passa desapercebido.
Para quem que Jesus falou isso? Jesus falou isso para Nicodemos, o mestre da lei. Nicodemos achega-se diante de Jesus, escondido, às ocultas, e começa a perguntar para Jesus, no capítulo 3 de João, e ele começa a perguntar para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus começa a responder para Nicodemos, e ele dá uma resposta que causa Nicodemos não consegue entender, porque Jesus fala: olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos olha para Jesus e fala: como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus, no capítulo 14, ele exemplifica para Nicodemos, para que ele possa entender com mais clareza, e Jesus fala assim: olha, vou te dar um exemplo que você vai entender. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Amados, eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu leio esse texto, versículo 14, todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro daquele memezinho que tem na internet, que o rapaz fala o seguinte: não estava muito bom, estava bem ruim, agora parece que piorou. Quem já viu isso aí? Jesus vai explicar para Nicodemos o que é nascer de novo. Aí ele falou: vou te explicar. Assim como, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aí parece que complicou de vez. Mas entenda o seguinte: Nicodemos era um mestre da lei. Ele dominava por completo esse assunto. Quando Jesus deu esse exemplo, ele deixou claro para Nicodemos. É como se a gente falasse com um mestre de obra, dando um exemplo de uma construção. Para muitos aqui não vai fazer sentido, mas a hora que o exemplo para ele falou: captei, eu entendi. Mas eu quero te explicar o que significa isso. Lá em Números 21, no versículo 8, em Números 21, a Bíblia começa a falar o seguinte: que o povo de Israel começou a murmurar, e Deus permitiu que serpentes entrassem no arraial, e serpentes começaram a morder as pessoas, a picar as pessoas, e muitos morreram. Eles olharam para Moisés, voltaram-se para Moisés e falaram: olha, pede para Deus para tirar as serpentes do nosso meio. E aí a Bíblia fala que Deus responde assim para Moisés: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e... o que fala aí, meus irmãos? Não, pera aí, como diz o pastor Rodolfo, não, pera aí, vocês não estão pentecostal. Gente, eu não levo jeito para isso não adianta. Um poste, levanta e coloca no poste. Quem for mordido e olhar, não faz sentido. Olhar, só olhar. Nós queremos fazer alguma coisa. Me dá 10 passos, 7 estratégias, 3 princípios que vai me libertar do veneno da serpente. Mas Jesus está falando o seguinte: olha, Nicodemos, se você quer nascer de novo, eu vou te mostrar. Você vai nascer de novo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aquela serpente, ela foi levantada, e as pessoas olharam para a serpente, elas foram curadas. E aí no versículo 15, ele diz, João 3,15: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amados, a nossa salvação está em olhar para Jesus, em contemplar Cristo. Olhar, contemplar, em crer, mesmo em meio às serpentes, sempre seremos salvos,
ao olharmos para Jesus. As serpentes não foram retiradas, elas existem, elas podem causar dano sim, ainda hoje, invariavelmente, inevitavelmente, seremos picados, mordidos por algumas serpentes, mas o segredo é olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, mesmo depois de sermos atacados por uma serpente, com um veneno que é mortífero, ao olharmos para Cristo, nós recebemos o antídoto, nós recebemos a cura. Não importa quantas vezes durante a nossa história, durante a corrida que nos está proposta, nós fomos atacados por algumas serpentes, seremos feridos, maltratados muitas vezes e injustiçados. Quero te dizer, às vezes você vai ser injustiçado, você tem razão sim, mas isso não pode te causar um dano que vai gerar morte no seu chamado, no seu ministério. Não olhe para a serpente, para o veneno da serpente, olhe para Jesus e receba a cura, o antídoto para que você permaneça caminhando a carreira que te está proposta. Não importa quantas vezes formos mordidos, todas as vezes que nós olharmos para Jesus, receberemos o poder para vivermos uma vida livre do veneno da serpente. Talvez as incompreensões no seu lar, pode ser uma serpente, as dificuldades, os sonhos adiados, o chamado não concretizado, talvez é uma depressão, é um medo, é uma ansiedade, talvez é uma dor, é algo que você está vendo com os seus olhos, é um sonho que aparentemente não se cumpre, é um relacionamento que você às vezes não vê mudança, doenças, fracassos, medos, e independente de tudo isso, isso não pode ser uma barreira que nos impedirá de vermos Cristo. Precisamos olhar, ao olhar nós recebemos poder para sermos salvos. Como pastor, o que eu tenho que fazer? Amados, você não tem que fazer, não é sobre fazer, é sobre crer, é sobre olhar para Jesus. Sabe por quê que não é sobre fazer? Porque muitas vezes o fazer é impossível. Deus estabeleceu um plano, e Ele não nos estabeleceu um plano. Nós tentamos muitas vezes resolver os problemas do nosso jeito, e eu te digo, o fazer é impossível. Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Porque Nicodemos estava querendo fazer alguma coisa. Como que você faz com que o seu cônjuge se apaixone por você novamente? Como que você vai se sentir agora apaixonado novamente? É impossível, não depende de você. Por isso nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, e desse autor e consumador da nossa fé, ele traz a vida dele, o poder da vida de Cristo é maior do que o poder da morte que às vezes nós recebemos. É impossível fazer diante de uma luta, de uma ansiedade. Como que eu sou livre da ansiedade? Quem dera que tivesse uma resposta, faz isso e acabou. Mas eu te falo, toda nossa resposta vem da revelação que nós temos de Jesus. Eu posso não ter uma resposta para te falar, você está livre agora, porque olhar para Jesus parece ser muito fácil, mas eu quero te dizer, receber revelação de Jesus é tudo que nós precisamos.
tudo o que nós precisamos, e eu te provo isso. Isso aqui não é só, é bonito falar, olha para Jesus, não, é um ensino bíblico. 2 Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja, e ele diz o seguinte: assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, está falando de Jesus, estamos sendo o que, meus irmãos? O que você precisa? Ser transformado. Nós somos transformados quando nós contemplamos a imagem de Jesus. À medida que você contempla, que você percebe Jesus, você é transformado à sua imagem. É essa revelação, por isso que o apóstolo Paulo orava muitas vezes e fala assim: olha, Senhor, ilumina os olhos do seu coração, para que eles conheçam a plenitude de Cristo. A Bíblia nos o melhor, o apóstolo orava também falando o seguinte: com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus. Quanto mais você contemplar Cristo, mais transformado você vai ser, mais santificado você será. Por isso que eu bato muito nessa tecla: nós não devemos apontar para as pessoas o que elas precisam fazer para viver uma vida santa. Nós precisamos apontar uma pessoa para Jesus. Quando elas contemplam Cristo, elas são transformadas, e essa transformação vai produzir um fruto, vai produzir uma vida de santidade. Mas se nós começarmos agora a criarmos dentro da igreja um conjunto de regras, um conjunto de uma liturgia que todos precisam seguir para viver uma vida santa, eu te falo, meu amado, isso tudo é em vão, porque nada que vem de fora pode produzir santidade. A verdadeira santidade é produzida ao contemplarmos Cristo. Quando contemplamos, quando nós percebemos, quando nós desfrutamos, quando nós temos revelação de Jesus, essa revelação nos transforma, nos molda a sua imagem. Somos transformados à sua imagem. Eu quero fazer uma pergunta: como nós podemos ver Jesus? Tem alguém aqui que consegue ver Jesus, está vendo Jesus agora com seus olhos naturais? Levanta a mão. Eu tenho 27 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu nunca vi Jesus. Nunca vi Jesus. Eu acredito que a maioria aqui nunca viu Jesus também. Mas a Bíblia fala que nós devemos olhar para Jesus, nós devemos contemplar. Então, como que nós podemos ver Jesus? Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Amados, só é possível vermos o invisível com os olhos da nossa fé. Só é possível contemplarmos e receber a cura, o poder, a transformação, a santidade, a pureza com os olhos da nossa fé. Este viver que agora vivo no corpo, em outra versão fala que agora vivo na carne, é onde tem os percalços, as dificuldades, os problemas. Sinceramente, esse final de semana eu estava espirrando, resfriado, foi muito difícil. E sabe que o homem é mole, né? Então
mas não estava dando para ser mole, porque eu tinha algumas coisas para fazer. E aí, logo sábado de manhã, nós tivemos ali, o Hiro reuniu os homens, né, no RPM, Legendários, 8 da madrugada, nesse sábado, sabe? E eu estava cansado, mas eu tinha que ir, porque o pastor Rodolfo pediu para me liberar uma palavra. E, gente, estava chovendo. Eu passei a noite muito mal, nariz entupido, muito mal. Levantei numa raiva do Bruno, que trouxe esse negócio aqui da RPM. Estou brincando, tá, meus irmãos? Mas assim, de mim eu não queria ir. Esse é o viver da carne. Acontece, a gente tem que ir pela responsabilidade, pelo compromisso. Então eu quero falar, esse viver, nós temos um viver na carne que tem dificuldades, problemas, lutas, percalços. Às vezes acordamos muito animados, de repente, do nada, a gente está desanimado. Os sentimentos, olha, hoje, gente, eu não sei por que eu fui assistir o jogo do Atlético e do São Paulo. Assistir jogo de 0-0 é horrível. Quem gosta de futebol sabe. Você sai ali, nossa, parece que Deus está tão longe, né? Esse é o sentimento que eu quero te dizer, o seguinte: nós somos seres limitados. Às vezes somos um poço de incoerência, porque estamos muito para frente, de repente nada, desanimado. Mas eu quero esse viver que nós temos na carne, que nos sujeita a tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Eu vivo pela fé. Entenda que existe o viver na carne, mas ele precisa ser vivido pela fé. Amém? Aleluia. Fala assim: pastor, eu vivo pela fé. Aleluia. Se você vive pela fé, você contempla Cristo, você é transformado. Isso tem acontecido, isso é uma realidade. Mas talvez, agora eu quero liberar para vocês um ambiente propício para a fé agir, para a fé atuar. Fala comigo: ambiente propício para a fé atuar. E eu quero falar com você lá em 2, nós lemos esse versículo, 2 Coríntios 3,18, ali nós podemos tirar mais revelação. Assim, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Para que você possa permitir um ambiente favorável à sua fé, você precisa estar com a sua face descoberta. Tem uma outra versão que fala que o véu precisa ser tirado, porque nesse capítulo o apóstolo Paulo está falando o seguinte: que Moisés tinha um véu, e esse véu permanece encobrindo os judeus de verem Cristo, mas quando nós conhecemos Jesus, esse véu é tirado. O véu simboliza a lei, o véu simboliza o merecimento, a justiça própria, a religiosidade, uma moeda de troca. Se você quer contemplar Cristo e desfrutar da sua imagem, você precisa de tirar esse véu, de arrancar esse véu do merecimento e da moeda de troca. Muitas igrejas cobram a bênção. Talvez você já conhece algumas igrejas aí que eles podem falar o seguinte: olha, você pode ser pegue um carnê, preencha ali o que você pode ofertar nesse carnê durante 12 meses, ou durante aí 70 semanas, sei lá, eles colocam ali, e você vai receber a sua bênção, você vai receber sua casa própria. Sabe, meus irmãos, é uma moeda que essas igrejas estão cobrando para ensinar, cobrando para que as pessoas recebessem de fato a bênção. Quanto custa a sua bênção?
Mas às vezes nós julgamos essas igrejas, mas nós temos um outro tipo de moeda, muitas vezes na nossa igreja. Podemos falar que a moeda pode ser às vezes uma campanha, 10 dias no monte, consagração. Eu sei que é uma linha muito tênue, eu sei que às vezes, eu quero te falar, se os outros te perguntarem qual é o motivo da sua bênção, qual é a razão da sua bênção, se não for Cristo, é porque você está com um véu. Se é a sua oração, se é o seu jejum, se é a sua entrega, é porque o véu está. Isso é uma moeda. Escute, temos que orar, temos que jejuar. Amados, me entenda muito bem. O que eu estou ensinando e quero deixar bem claro nessa noite é que nós não podemos comprar a bênção de Deus. O véu simboliza o merecimento. A lei dizia o seguinte: se você faz, você recebe, se você não faz, não recebe. Isso é o que a lei diz. Mas agora nós temos que arrancar esse véu, e agora está em contemplar, em ver e receber aquilo que já foi conquistado para nós. Não é porque nós consagramos 30 dias que a casa do oleiro traz transformação, não. A casa do oleiro traz transformação porque Jesus morreu na cruz. Jesus amou aquelas pessoas, Jesus amou de tal maneira que se entregou por elas. Ali Ele quebrou a maldição, ali Ele trouxe a cura, a restauração, o perdão dos pecados. Amados, nós nos consagramos para desfrutar de toda a provisão que Deus nos deu, para entender com clareza a direção que nós vamos seguir, mas não é a consagração que vai trazer o agir, é até mesmo o agir de Deus que traz a consagração. Nós não podemos colocar moeda de troca, religiosidade, justiça própria. O que é justiça própria? É quando nós estamos tentando nos justificar por aquilo que nós fazemos. Isso aqui, talvez essa palavra, eu sei que muitas pessoas podem estar aqui essa noite pensando assim, mas isso que o pastor está falando é muito perigoso. Porque muitas pessoas vão viver uma vida aí em pecado e vão achar que não tem que fazer nada. Isso pode acontecer, amados. Eu vou te falar, para você que é filho, essa palavra é libertadora. Tira um peso das suas costas. Você recebe luz, direção, e você pode contemplar com clareza quem é Jesus. À medida que você contempla, você é transformado. À medida que você contempla, você frutifica. Se tem pessoas usando dessa mensagem para viver no pecado, é porque a elas ainda não tiveram um encontro com Jesus. Mas eu quero te falar nesta noite, deixe isso de lado. O véu precisa ser retirado. A palavra também nos ensina que um ambiente favorável para que a gente possa exercer a nossa fé é um ambiente baseado nas sagradas escrituras. Como que eu posso contemplar Cristo? Óbvio, é pela fé, mas nós podemos contemplar Cristo pelas escrituras. E nós vemos esse exemplo com clareza quando Jesus está ali com os discípulos a caminho de Emaús. A Bíblia fala que os discípulos, eles estavam indo para aquela vila ali com os seus corações abatidos, entristecidos, porque eles esperavam que o Messias iria libertar eles, mas aí de repente o Messias que eles achavam que era o Messias, agora ele morreu, foi crucificado, e já faz 3 dias que ele tinha crucificado, e eles começam a voltar para suas casas ali, e a Bíblia fala que Jesus se aproxima diante deles, em Lucas capítulo 24, e Jesus começa a conversar com eles e a instruí-los, e no versículo 24,
Ou melhor, no versículo de número 27, Jesus diz assim para eles. Então, ou melhor, Jesus faz isso com eles. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Se você quer contemplar Cristo, você precisa de conhecer o que diz a respeito dele em toda a Escritura. Amados, então agora eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que aprender, mas viu a diferença? Não é regra, não é imposição, mas é fortalecer a sua fé, ter argumentos para que você possa exercer sua fé, porque quando eu conheço as Escrituras, eu posso basear a minha fé no que está escrito. Eles não conheciam e não contemplavam Jesus, porque não conhecia o que estava escrito a respeito de Jesus nas Escrituras. Nós incentivamos os cristãos a aprenderem, para que possam desfrutar e exercer a fé, baseado naquilo que está escrito. E em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o terceiro ambiente propício para a nossa fé, ele diz o seguinte, que nós vivemos a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho que me amou. Contemplar Cristo, viver pela fé, conhecer Jesus através das Escrituras, é determinante para receber o poder que traz cura e restauração e transformação. Talvez você está cansado de tentar do seu jeito. Eu quero te convidar nessa noite a não tentar do seu jeito mais, mas a receber a direção, receber a instrução, receber a revelação. Amados, uma revelação, uma palavra muda o seu destino. Uma percepção de Cristo. Sabe o que significa arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento. Todas as vezes que você está ouvindo uma mensagem, você está aprendendo, você está arrependendo. Deus está mudando a sua forma de pensar. Mas o diabo vai te atacar, o diabo vai falar mentiras para você, o diabo vai falar que não é desse jeito, não faz sentido. Por isso você precisa conhecer de Cristo de acordo com as Escrituras. Você tem argumentos para você exercer a sua fé quando você conhece o que está escrito. Você é filho, escolhido, separado, eleito, santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando Deus te escolheu, Ele não é como às vezes nós jogamos futebol, brincamos assim, ou jogamos um vôlei, a gente vai escolher, a gente começa a escolher quem primeiro? Os mais habilidosos, os melhores, e aqueles ruins só são escolhidos se estiver faltando gente, porque do contrário eles são excluídos. Mas Deus nos escolheu não por nossas habilidades, não pelos nossos méritos, Ele nos escolheu por amor. Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele fez questão de você. Ele fez questão, não por causa da sua habilidade. Então, sabe, você não precisa ficar tentando agradar a Deus hoje com a sua habilidade, tentando fazer alguma coisa. Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Não é a sua habilidade. Ele te escolheu quando você estava morto no seu delito e pecado. Ele te escolheu porque Ele faz questão
de você, da sua pessoa. Quando você recebe isso, você compreende, você contempla Cristo. Tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que não faz bem para você mais, Ele começa a tirar. Mas por que Ele começa a tirar? Porque agora você está vendo Ele pela fé, você está conhecendo Ele, como diz as Escrituras. Quando você contempla Cristo, você se torna como Ele é, cada dia mais. O véu precisa ser tirado. Essa moeda de tentar conquistar o amor de Deus precisa ser aniquilada. Nós recebemos pela graça, pelo favor imerecido, e nós devemos desfrutar disso. É muito pesado tentar agradar a um Deus perfeito. Nós não temos que tentar agradar a Deus perfeito, nós temos que receber a provisão dEle, que é Cristo. Cristo é o Filho amado em quem Ele se compraz. Agora nós somos um com Jesus, porque nós somos um com Jesus. Hoje Ele se agrada de nós, mas não é porque nós oramos muito, ou lemos muito a Bíblia, ou fazemos penitências, ou somos caridosos. Não, Ele olhou para nós e não fez questão de nos escolher pelos nossos méritos. Ele nos escolheu pela nossa pessoa, nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, e agora Ele nos santifica, nos liberta, nos transforma. Deus em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o Evangelho que nós ministramos. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 17, nós temos uma revelação também profunda, que confirma tudo isso que estamos falando. Olha o que o João diz o seguinte: desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo, diga comigo, neste mundo, fala assim, agora, nesse momento, nós somos como Jesus. Aleluia, amados, nós somos como Jesus. Aleluia. Tem uma versão, coloque aquela outra versão para mim, por gentileza, que fala assim: assim como Ele é, também nós somos. Olha aí, assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Cristianismo é toda honra, toda glória, todo louvor a Ele. Nós recebemos, nós não fazemos, nós frutificamos. Nós frutificamos. Nós somos como Ele é. Temos uma posição, uma herança, uma natureza espiritual. E aí Deus ativa a sua fé. Eu tenho um testemunho de uma mulher que ela recebeu um diagnóstico, que ela estava com um caroço no seio. E ela tinha ouvido essa mensagem, tinha lido esse versículo, tinha aprendido sobre isso. E a fé foi ativada. Sabe qual foi a oração? Ela diz: Jesus, assim como Jesus é, eu sou. Jesus não tem caroço no seio. E ela se apropriou daquilo. E quando ela foi fazer os exames, não tinha caroço. Mas não adianta você tentar produzir a fé, você recebe ao contemplar Jesus. Mas a fé, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Uma palavra ativa a sua fé, muda o seu destino, transforma a sua vida. É preciso apropriar-se da verdade, crendo nela, para que ela se manifeste visivelmente na nossa vida. Tudo que você fizer será resultado da revelação da sua identidade em Cristo. Nós precisamos entender isso.
A fé manifesta o impossível de Deus. Como eu disse, tem que ser pela fé, porque pela nossa força muitas coisas são de fato impossíveis. Quando nós falamos, olha, imagine uma pessoa, ela está vivendo às vezes num erro, ela está, talvez um homem que está aí às vezes assistindo alguns vídeos inapropriados, escondido da esposa, e você entregou a sua vida para Jesus de verdade, mas agora você está se vendo tão preso nisso e tem vergonha de falar para as pessoas. Se você entender que assim como Jesus é, nesse mundo você também é, você começa a receber o poder. Amados, isso é uma serpente mordendo e inserindo o veneno. Esse veneno vai gerar morte, mas se essa pessoa olhar para Jesus, ela começa a cada dia ser transformada, aceitar o amor incondicional, aceitar a ajuda, aceitar o perdão, entender que ela é justificada, que ela é justa. A Bíblia fala o seguinte, que Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora imagine essa pessoa, que às vezes está enfurnada no pecado, e ela começa a dizer, eu sou a justiça de Deus. Pastor, mas como que ela é a justiça de Deus, sendo que ela está enfurnada no pecado, irmãos? Isso é a fé, trazendo uma realidade para a sua vida diária. Ele está se apropriando de quem Jesus é, para que isso se manifeste na sua vida. Eu não concordo com o pecado, eu sei que o pecado destrói, causa dor, o pecado ele vai gerar muitas feridas e muitas mágoas. Deus não criou o homem para viver no pecado, isso é um fato, mas eu quero dizer, se você está vivendo no pecado, entenda quem Jesus é, entenda que Ele te chamou, te escolheu, comece a declarar que Ele é com você, e deixe-se ser transformado. À medida que você contempla Cristo no seu quarto, Ele vai transformar a sua vida. Ele é aquele que vai trazer a verdadeira santidade. Amém? Aleluia. A beleza da fé é que ela é possível a todos e a qualquer tipo de pessoa ou situação. Escute, isso é muito forte, é um pecado muito forte. Escute, tudo é possível àquele que crê. Creia no amor incondicional, creia, isso é tirar o véu, creia que Ele te amou e receba a cura, receba o antídoto, receba o poder para superar as mordidas das serpentes que acontecerão inevitavelmente. Sempre olhe para Jesus. Pedro, andando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus e ele caminhou. Amados, quando você olha para Jesus, o impossível deixa de ser impossível, se torna possível. Mas quando nós perdemos Jesus de vista, nós voltamos à normalidade, e muitas coisas de fato se tornam impossíveis. Só é impossível porque você está olhando para você. Você não dá conta, você não consegue, você não pode, você já tentou de tudo, mas olhe para Jesus. Receba o poder da cruz, do amor incondicional, do perdão incondicional, e seja transformado à sua imagem.
Eu gostaria que você se colocasse de pé. Esse é um momento que nós temos para contemplarmos Cristo com os olhos espirituais. Percebendo tudo que Ele fez por nós. Lá em Romanos, no capítulo de número 10, Moisés, no versículo de número 4, ou melhor, versículo 5, Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. No versículo de número 6, ele diz: mas a justiça que vem da fé diz. Fala comigo. A justiça que vem da fé diz. Coloca Romanos capítulo 10, né? Passa para frente o versículo 9 para ficar mais claro. Se com a sua boca confessares, se com a sua boca você falar, você disser, você expressar que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Sabe, o nome de Jesus no original é Yeshua, que significa Salvador. Jesus, Ele é o Salvador daquilo que você precisa. Salva sua família, salva seu casamento, salva os seus sonhos, salva o seu chamado, salva a chama ardendo no seu coração. Ele é o Salvador. Se com a tua boca você confessar, a justiça que vem da fé, ela diz: eu sou filho, amado, perdoado, escolhido, separado, capacitado. O Senhor é comigo, meu ajudador é aquele que me instrui, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele me selou com o Espírito Santo, o qual é a garantia de que um dia eu estarei com Ele. Eu sei que existe uma promessa: aquele que começou a boa obra em mim, Ele há de completá-la. Eu sei que um dia eu estarei diante dele e ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Ali não haverá mais pranto, nem angústia, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele foi preparar lugar para mim, e eu sei que ele escreveu o meu nome no livro da vida. Eu sei que das mãos de Jesus o maligno não pode me arrebatar. A minha segurança e a minha confiança não está naquilo que eu faço, mas naquilo que Ele conquistou por mim. Por isso eu estou bem certo de que nada, nenhuma angústia, nenhuma morte, nada, nem fome, nem espada, nem nudez, nada nos separará do amor de Cristo. Nada, absolutamente, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem o passado, o presente, o futuro, nada absolutamente vai me separar do amor de Deus, porque Ele me escolheu. É nessa fé que eu avanço, é nessa fé que eu caminho a cada dia mais. Eu sou transformado de glória em glória, a cada dia mais eu pareço com Cristo, sou transformado, porque Ele me amou primeiro. Nós precisamos contemplar o Senhor dessa forma todos os dias.